Bom dia a todos, chegamos no nosso último episódio aqui da Semana do Servidor de Arquivos na Nuvem. A gente teve essa semana toda, a gente falou de VBox, falou de servidor de arquivos na nuvem, nós mostramos comparativos, mostramos como é que funciona o painel administrativo, mostramos case, mostramos se é a hora ou não de migrar para a nuvem. Agora a gente vai falar sobre um assunto que eu vi durante as apresentações que despertavam o interesse dos participantes e já estava também na nossa programação, que é o tão famoso ransomware. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, vai mostrar também como que o VBox consegue lidar contra essa ameaça virtual que está impactando diversas empresas. Pessoal, áudio está ok, estão conseguindo me ouvir claramente? Vamos fazer que nem a gente fez na semana, só me dá um ok. Boa, já recebi aqui. É legal que é na mesma hora. Ok, dúvidas, como a gente combinou já, ao final a gente vai tirar. Se a gente não conseguir tirar devido ao tempo, nós entraremos em contato e esclareceremos todas as dúvidas e mostraremos todas as soluções que nós soubermos. Hoje nós estamos aqui na presença do Lucas Guerreiro. O Guerreiro ele é um profissional aqui da Penso que participou do VBox, da criação do VBox, conhece muito sobre cloud. Eu acho que é até mais fácil eu deixar ele se apresentar. Bom dia, Guerreiro, tudo bem? Bom dia, Tiagão. Cara, bom dia a todos. É um prazer estar aqui no webinar da Penso. Muito bacana, valeu pela oportunidade. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Guerreiro. Eu sou analista de projetos aqui da Penso Tecnologia há mais ou menos 4 anos. Eu tive a oportunidade, logo quando entrei em projetos, eu era residente, era um técnico nível 1 aqui da Penso. Depois de me formar em redes, acabei migrando para projetos. E tive a oportunidade de começar desde o começo do produto. A gente começou a elaborar como que a gente ia fazer para o VBox se tornar um produto passível de ser implementado em qualquer ambiente de TI. Então, juntamente com o Fernando, que também já fez outros webinários aqui, a gente começou a desenvolver o produto. Foi muito bacana, agregou bastante para a gente, para a Penso também. Já fazem 4 anos que a gente vem trabalhando com o produto. E, cara, é um produto muito bacana. É um software que, cara, ele é feito para empresas. E, putz, muito, muito legal mesmo. Vocês vão gostar bastante do que vocês vão ver aqui hoje, tá? Bom, vamos lá. Vamos ao que interessa. Os objetivos hoje do nosso webinar aqui é tratar o que é o ransomware, para quem não conhece, tá? Como que o VBox vai proteger os dados de vocês e como que a gente restaura os arquivos que estão dentro do VBox quando a gente tem um ambiente, um cenário de desastre, que é o ransomware, tá? Então vamos lá. O que é o ransomware? Cara, o ransomware, basicamente, vou falar de uma forma simplista e didática aqui, tá? Ele é um malware que sequestra os dados após o ambiente ser infectado. O que isso significa? Significa que ele vai entrar na rede de vocês, ele vem através de e-mail, ele pode vir através de um arquivo, e ele vai basicamente encriptografar tudo que ele tem acesso, tá? E para descodificar esses arquivos, normalmente não, né? Em sua maioria, a gente tem que pagar através de bitcoins, uma quantia que o sequestrador vai exigir, para a gente ter de novo acesso a esses dados, tá? Então, basicamente, o que o ransomware faz é isso. Ele pega, acessa a sua rede através de algum usuário e o que esse usuário tiver de permissão, ele vai criptografar. Existem, de uma forma geral, assim, no panorama geral, 2 tipos de ransomware. Aqueles que encriptografam os dados que o usuário tem acesso e outros que deletam os dados, tá? Deleta tudo. Tá? Então, o ransomware, basicamente, tem essa característica. E isso tem um grande impacto no dia a dia do negócio, tá? O ransomware, para quem não conhece, pode parecer uma ameaça distante, mas não é. Aqui a gente tem duas fotos aqui de 2 evidências que causaram grandes impactos aqui e foram através dos ransomwares, tá? Então aqui a gente pode ver que até mesmo a produção de iPhone, ela foi impactada em 2017, tá? E o ransomware é o atual
vírus que mais infecta os ambientes hoje em dia. Eu acho que, assim, de todos os problemas de vírus que a gente ouviu falar de 2, 3 anos pra cá, o ransomware é o nosso vilão. Não tem jeito, cara. Ele vem, ele acha a brecha, entrou uma vez dentro, como eu falei anteriormente. O que o usuário tiver acesso, ele vai encriptografar, tá bom? Então, assim, é muito importante a gente estar ciente disso. Recentemente saiu, até mesmo no Fantástico, na Globo, uma matéria sobre o ransomware. Isso é, assim, pra gente ter uma dimensão mais ou menos de até onde isso vai, tá? Então, assim, com certeza você conhece alguém que já pegou um ransomware, ou então na sua máquina, na sua casa, se isso já aconteceu, ou você conhece alguém que trabalha numa empresa e que ficou alguns dias sem trabalhar porque sofreu com ransomware. Tá? Então, assim, realmente o nome, é o vírus dos últimos 3 anos pra cá, tá bom? Beleza, como que o ransomware ataca? O ransomware, normalmente, o cara que está fazendo o ataque, ele tem os usuários chaves. Por quê? Não adianta o cara acessar um ambiente e através de um usuário sem permissão nenhuma, tentar encriptografar a rede. Tá? Então, qual que é a ideia do cara que está te atacando? É atacar o usuário que tem, por exemplo, acesso a dados restritos de uma empresa. Então, é o cara do financeiro, é um presidente ou é um gerente. E a forma mais comum de ataque é documentos falsos. Então o cara aproveita, ele vai te mandar uma nota, por exemplo, você é da contabilidade, do financeiro, o cara vai te mandar uma nota falsa, obviamente, e dentro dessa nota, quando você abre, em alguns casos a gente chega até realmente ter uma nota, tá? Uma nota completamente fake. Só que essa nota executa um script que puxa para sua máquina, através da rede normal, o vírus, o script de encriptografia, desculpa. Então, esse é o objetivo do cara, tá? Esse é o objetivo do cara que está atacando. Então ele vai te mandar uma nota, você não vai nem questionar, deve ser de algum cliente meu, deve ser de alguma coisa aqui do meu trabalho. Você vai clicar 2 vezes em cima, vai abrir uma nota, você não vai ver nada. Em questão de segundos, tudo na sua área de trabalho está criptografado, tudo que você tem acesso, todos os seus mapeamentos de rede, absolutamente tudo que você tem acesso vai estar criptografado, tá? Ele acessa qualquer arquivo, não interessa o formato, o tipo, se está local, se está na rede, se está no VBox mesmo, ele vai encriptografar isso daí, tá bom? Essa a forma de ataque, em usuários chaves que tem acesso a arquivos restritos. Por quê? Esse cara ele vai pedir para você o resgate. Então não faz sentido ele pedir resgate de um arquivo que, eu posso refazer ele. Não, eu quero ter acesso ao fluxo da empresa, entendeu? Eu quero ter acesso a dados que realmente vão te fazer você pagar, tá? Então, qual que é o X da questão, tá? Basicamente é o seguinte. Como eu falei anteriormente, o objetivo é pegar os dados restritos. Qual que é o impacto disso? O impacto disso vai ser, o teu negócio vai parar, cara. Imagina que um gerente que tem acesso à rede inteira, vou dar um exemplo aqui, tá? Ele pegou o ransomware conseguiu se disseminar na rede. Ou seja, o teu negócio vai parar. Não só o departamento que o gerente faz parte, como a empresa inteira. Tudo está armazenado dentro do servidor e esse cara tem acesso a tudo, tá? Então você vai ficar sem sua folha de pagamento, sem os contratos, sem os seus dados de trabalho do dia a dia, tá? Você não vai ter acesso a nada. E uma grande questão que se levanta é, putz, beleza, e agora? Como é que eu faço para recuperar tudo isso? E aí que entra o vilão do backup. A situação do backup é algo crítico em algumas empresas e muitas vezes problemático. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um cliente nosso pegou um ransomware e ele tem backup em fita. Putz, legal, o cara foi lá e pediu, sei lá, 3 bitcoins para resgatar os dados do cara. Mas o cara tem backup dos dados, ele não precisa pagar para o sequestrador os dados. Porém, quantas horas ele vai demorar para restabelecer o ambiente? Tendo em vista que, primeiro você tem que parar o ransomware. Então você tem que parar a sua rede,
Você vai ter que parar todas as máquinas, todos os serviços, todos os servidores. Vai ter aquele alerta geral, as pessoas vão parar de trabalhar, vai ter aquele zum dentro do escritório. E aí você vai começar o processo de, bom, vamos corrigir o desastre. Então, por exemplo, numa situação de backup em fita, você vai demorar aí 1, 2, 3 dias para conseguir voltar a ter acesso a todos os dados, e mesmo assim você vai voltar ao dia anterior, você não vai voltar à data de hoje, ou a de algumas horas atrás. Isso se o backup estiver rodando, se estiver sendo verificado, se a fita não apresentar nenhum problema, toda aquela coisa que vocês já sabem. Eu não vou ficar entrando muito aqui na questão de backup, porque não é o nosso intuito, tá? Então, tem esse problema, tá? O backup nem sempre ele é íntegro e nem sempre ele é recente, tá? E também demora. Num outro ambiente já de um backup em disco, ou alguma ferramenta de backup, você minimiza esse impacto, mas mesmo assim você ainda vai ter 1 ou 2 dias de restauração, de compartilhamento de novo e reestruturar toda a infraestrutura a ponto de os usuários voltarem a trabalhar. Tá? Um grande problema que algumas empresas têm com o resgate dos dados é o seguinte: nós estamos lidando com sequestradores. Tá? Tem a parte legal, é ilegal você pagar um sequestrador, pelo menos aqui no Brasil é assim. Isso teoricamente é tido como um incentivo a terrorismo, tá? Então, assim, algumas empresas decidem que não vão pagar e se não tem backup, elas simplesmente perderam os dados. Outras empresas decidem, aquelas que não têm backup, é claro, elas decidem pagar o sequestrador. O problema é, a gente não tem garantia de que esse sequestrador ele vai realmente descriptografar todos os dados ou que ele vai trazer de volta todos os dados. Então, teoricamente é um tiro no escuro. Só que a gente não está falando de pouco dinheiro, tá? Tem sequestrador que pede quantias exorbitantes, principalmente se ele sabe que ele teve acesso àquele diretório que ele queria. Aquele que está lá, é o faturamento, é o fluxograma da empresa, aquele dado que vai realmente te fazer falta e que você, como dono da empresa ou até mesmo um gerente de TI, você não, é impossível a gente dizer quanto que vale o dado de uma empresa. Não dá para falar que vale, essa pasta vale 1.000, essa pasta vale 1 milhão. Isso não existe, é intangível. Então, assim, é muito arriscado. O terceiro problema que eu vejo é a complexidade. Você não vai pagar o cara em real, em dólar, em euro, em N, alguma coisa do tipo. Você vai pagar ele em Bitcoin. Então você precisa ter uma carteira que trabalha com essa moeda. Isso, você vai ter um quarto trabalho, que é você não vai usar o teu e-mail corporativo para se comunicar com esse cara, você vai ter que usar um e-mail específico, um e-mail que não seja rastreável, assim como ele também vai fazer com você. Então não é fácil, não é assim, tudo bem, eu tenho dinheiro, eu vou pagar o sequestro, eu vou pagar a volta, o resgate, e que eu tenho garantias. Não, isso não é verdade, tá? Então, além de todos os problemas anteriormente citados, você ainda tem o problema de estar lidando com a ilegalidade. Essa, vocês estão vendo aqui na tela, essa é a mensagem, uma das, aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Um dos exemplos da mensagem que você não quer ver. Tá? A pessoa que viu, tá vendo essa mensagem, ela acabou de ser vítima de um sequestrador e agora ela vai entrar, ela vai começar a sofrer e pensar em tudo isso que a gente acabou de falar aqui agora. Putz, eu tenho backup, eu não tenho backup, eu vou pagar, não vou pagar, é legal, como que eu vou fazer, quanto que custa, como é que eu falo com o cara, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Tá? É aí que entra o VBox. Como citado anteriormente, o VBox ele é 100% pensado para empresas, diferentes de outros sistemas de arquivamento em nuvem. O VBox, desde o seu princípio, foi desenvolvido para trabalhar com empresa. Tá? Nós aqui da Penso temos por padrão a retenção de qualquer arquivo colocado dentro da ferramenta de 30 dias. Isso é um padrão, obviamente isso é negociável, isso é uma trava comercial. A gente pode mudar isso para quantos dias isso for necessário, mas por default a gente tem aqui 30 dias. Tá? A gente também tem o versionamento desses arquivos por 30 dias. O que é o versionamento? Toda vez que você clica em salvar, toda vez que você modifica o seu arquivo, toda vez que você move o seu arquivo, ele gera uma versão desse arquivo. Então se você precisar voltar 1, 2, 3 versões para trás, ou até mesmo às vezes para frente, você consegue fazer isso de uma forma simples e rápida. Tá?
sem mesmo precisar ativar o seu TI. Você precisa falar com o seu TI, você precisa abrir um chamado para o seu TI. O próprio usuário, acessando o painel, consegue fazer isso. Tudo isso daqui que eu estou falando, eu vou mostrar mais para frente, aqui um pouquinho mais para o final, tá bom? O VBox também prioriza a segurança da informação. Então, o VBox, ele trabalha, a gente não precisa fechar VPN, a gente não precisa ter um link ponto a ponto, um IP MPLS, alguma coisa assim do tipo, para fechar uma conexão segura com a origem e o destino. Né? No caso, a empresa com a Penso. O VBox, ele trabalha com criptografia, do começo ao fim. Então, qualquer conexão do VBox, ela está sendo tunelada, ela está sendo encriptografada. Um pouco falando aqui de tecnês, para quem conhece, a criptografia que a gente está falando é a AES de 256 bits. Ou seja, não é uma criptografia que o cara vai conseguir quebrar. É algo que o cara vai precisar ter uma enorme capacidade de processamento e mesmo assim ainda demoraria dias para tentar quebrar essa criptografia de um arquivo que ele nem mesmo sabe se está íntegro. Então assim, é muito seguro mesmo a questão de criptografia, tá? E é o princípio da ferramenta, ela ser intuitiva, feita para empresas, tá? Com segurança e ainda oferecendo para a gente a possibilidade de backup e restore, tá bom? Beleza. Próximo ponto. O backup é automático de arquivos e versionamento. Aqui, Meirelles, é o seguinte, cara, eu vou ter que minimizar essa tela aqui para começar a mexer nos arquivos, para mostrar o painel, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que no painel tudo isso que eu falei aqui anteriormente é aplicado e é visto, tá bom? Então vamos lá. Esse daqui é o painel do VBox, tá? É isso daqui que um usuário vai ver quando ele abrir o painel dele, quando ele vir para a parte web, tá? Eu vou exemplificar aqui com essa pasta aqui, Guerreiro Limitada. Isso aqui é só um exemplo, tá? Como se fosse uma corporação. Quando a gente acessa aqui, nós vamos ter... Eu coloquei 3 arquivos aqui, são 3 exemplos, tá? Esses arquivos... Vamos imaginar que esses arquivos aqui eles estão disponíveis na web, mas eles também estão disponíveis na máquina do usuário, tá? Que é onde o ransomware vai invadir. Então eu vou abrir aqui a minha máquina, vocês vão ver que eu também tenho aqui a pasta Guerreira Limitada. E aqui eu também tenho os 3 mesmos arquivos. Vamos lá. Primeiro eu vou começar falando do backup. Vamos imaginar que, eu peguei um ransomware que deletou todos os meus arquivos e o cara quer o resgate. Bom, primeira coisa, você não vai precisar mexer em backup nenhum, seja ele de fita, de disco, de terceirizado, a forma que for. Você não precisa se preocupar com isso. Eu vou simular aqui o delete, tá? Então eu vou deletar aqui esses arquivos, foram deletados. Vou mostrar aqui para vocês o agente fazendo o upload dessa informação para o servidor, tá? Então ele deletou aqui os 3. Se a gente vir aqui na parte web, eu já não encontro mais os meus arquivos aqui dentro. Opa, legal. De forma bem simples. Eu vou mostrar depois como é que a gente faz isso de forma massiva, tá? Mas eu vou mostrar isso de uma forma simples primeiro para a gente começar a entender um pouquinho da ferramenta. Basta o usuário clicar aqui nesse ícone de mostrar os itens excluídos e vocês vão ver que os arquivos vão aparecer de forma opaca aqui embaixo, tá? Então aqui os 3 arquivos, tem até mais arquivos aqui que são arquivos de teste. Eu vou mostrar para vocês que eu só vou fazer o restore de 3 arquivos, eu não quero fazer o restore completo, tá bom? De forma bem simples, botão direito, recuperar a versão do arquivo. Você viu que ele não fica mais opaco, ele trouxe uma mensagem aqui de que teve sucesso na operação, que os arquivos foram restaurados. E se a gente vem aqui na máquina, a gente já vê que o agente que está rodando aqui dentro, ele trouxe até um alerta aqui pra gente, que esse arquivo ele foi adicionado de volta. Tá? Então vocês viram como é muito simples fazer o restore de forma granular, vamos dizer assim, tá? Então mais uma vez aqui, tá aqui, ação de restore. Legal? Essa daqui é a forma mais simples que se tem e é a forma granular, por assim dizer, de recuperar os arquivos. Agora vamos dizer que eu não sofri não estou sofrendo com esse tipo de ransomware. Eu estou sofrendo com um ransomware que vai encriptografar os meus dados. Então o que eu vou fazer? Eu vou rodar um script aqui agora
para ele transformar esses arquivos que estão com extensões de trabalho normal, extensões do Word, Excel, PowerPoint, extensões do Office, para .locker, tá? Então vamos lá, eu vou abrir aqui, essa daqui que é melhor. Então vamos lá, eu já rodei aqui o script, ele já trocou para mim aqui os formatos. Pessoal, isso daqui, para quem é técnico, tá pensando assim, poxa, mas você só mudou o formato. Sim, realmente, o objetivo aqui é só exemplificar, tá? É algo didático. Então eu tenho aqui meus arquivos criptografados, tá? O agente do VBox coletou essa troca, né, essa criptografia, e ele empurrou isso para o VBox, mas isso não é um problema, tá? Não se assuste com essa informação. O que acontece é o seguinte, diferentemente de um mapeamento de rede, o VBox ele não trabalha com o sistema de arquivos NTFS do Windows, ele trabalha com SQL, servidor SQL. Ou seja, a instrução de propagar o ransomware não chega no servidor, tá? A única informação que vai chegar no servidor vai ser, olha, esse arquivo ele foi alterado e ele está nesse formato aqui, que para o VBox tanto faz o formato do arquivo. Legal, beleza. Então a gente tem aqui o cenário de caos, tá? É o que eu te falei, vocês entraram agora no cenário de desastre. Temos um desastre, meus dados foram criptografados. Beleza, vamos aqui na página, na parte web, vamos atualizar aqui a página. Eu não quero mais ver os arquivos deletados, eu vou tirar essa opção aqui primeiro. Opa. Então tá aqui, ó. A gente tem os arquivos criptografados, teoricamente criptografados, tá? Beleza, com o VBox agora, o que eu faço? Meu Deus, eu tenho o VBox, como é que eu restauro agora esses arquivos? Bom, vamos lá. Como administrador da ferramenta, nós vamos nos direcionar até a pasta que sofreu esse ataque. Beleza? Vou pegar aqui, vou achar o nome da minha pasta, tá aqui embaixo. Legal, tá aqui. E eu vou ter duas opções. Uma delas é gerar um snapshot, tá? O que significa o snapshot? Deixa eu abrir aqui a opção para ficar um pouco mais visual, vai ficar mais fácil de entender. Basicamente, o que ele vai fazer? Essa pasta aqui, isso aqui é um compartilhamento de time, tá? É uma pasta que mais de uma pessoa trabalha ao mesmo tempo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai te perguntar, você quer fazer um snapshot, qual que é o nome desse snapshot que você vai querer colocar? Vou colocar aqui, ó, Guerreiro, LTDA, Restore. Eu vou falar para ele que nesse snapshot eu quero que tenha todos os meus dados tem que estar aqui dentro, tá? Os meus dados da minha pasta que foi atacada. E eu tenho que selecionar um intervalo de data e hora, indicando quais vão ser os dados que vão voltar para essa pasta nova. Então vamos lá. Vamos imaginar que eu sofri... agora são 10 horas da manhã, 10 e meia da manhã. Vamos imaginar que eu sofri esse ataque um dia atrás, tá? Dia 30, às 8 horas da manhã. Então eu selecionei aqui o dia, tá? Ele já trouxe para cá. Eu vou selecionar a hora. Vou colocar aqui 8 horas da manhã. Vou deixar fechadinho 8 horas da manhã, tá? Vou fechar aqui as opções. Quando eu clicar no OK, o que o VBox vai fazer? Ele vai no banco de dados e vai falar assim, olha, pegue todos os arquivos dessa pasta, desse dia e dessa hora, e jogue dentro dessa pasta. Vamos ver ele fazendo isso. Aqui é uma tela me perguntando, ó, ele está me avisando que eu vou criar uma cópia dos meus dados originários, tá? Isso aqui vai ser um novo compartilhamento em equipe e será exibido imediatamente em todas as máquinas que têm a permissão para isso. Bom, então vamos lá. Sim. Legal. Aqui agora a gente consegue ver, vou selecionar ela aqui com o mouse, ó, que a gente tem a original, que tem 3 arquivos e tem a volumetria aqui de 54K, e temos um novo Restore que está zerado. Aí você me pergunta, pô, mas trouxe uma nova pasta completamente zerada. Isso está zerado por quê? Como eu falei, isso aqui tem o fim de ser didático, tá? Às 8 horas da manhã do dia 30, que é o dia anterior, eu não tinha nenhum arquivo nessa pasta, tá? Então ele não trouxe nada.
exatamente isso que a gente procura e busca na ferramenta em um momento de desastre e é o que o VBox consegue proporcionar pra gente. Então vamos dizer o seguinte, o meu TI me ligou e falou o seguinte: pessoal, sofremos um ataque de ransomware, são 10h30 da manhã, eu preciso voltar os dados para as 10 da manhã. O cara acessou o painel do VBox, clicou ali no ícone do snapshot, pronto, selecionou o dia, a hora, o próprio VBox se encarrega de fazer a nova pasta, o novo compartilhamento. Se a gente precisar, a gente, através do painel aqui, vai mexer no permissionamento, vai indicar quem e através de onde o cara vai poder acessar os dados. E pronto, o restore está feito, a sua operação voltou. Tá? Bom, vocês puderam acompanhar que não é complicado, não é difícil, é rápido de ser feito. O técnico que deve estar me assistindo deve estar perguntando, pô, mas com 3 arquivos é rápido. Sim, realmente é mais rápido. Mas mesmo que você tenha aqui 200, 300 gigas, eu estou falando de uma operação que vai demorar 30, 40 minutos no máximo. Cara, é muito mais rápido do que você começar a desenvolver um ambiente de restore. Você tem que preparar espaços, tem que preparar máquinas, dependendo dos casos, você tem que mexer com virtualizações, serviços. Eu não precisei fazer nada disso, eu simplesmente acessei o meu painel e fiz o snapshot. Tá? Então é muito mais rápido. Essa é uma das alternativas. A outra alternativa que eu quero mostrar para vocês é o rollback. Tá? O rollback é o seguinte, a gente acessa a pasta que está com problema. Aqui, como vocês podem ver, a gente está trabalhando na pasta que ainda está locada, né? Ela está encriptografada. E eu, aqui em cima, tenho um botão de recuperar os arquivos que foram excluídos. Excluídos não, desculpa, fazer o rollback dos dados. Tá? Então vamos lá, eu vou clicar aqui no botão para a gente fazer o rollback e vou explicar para vocês aqui como é que funciona esse rollback. Então vamos lá, eu quero recuperar todos os arquivos nesta pasta raiz para a revisão mais recente. Então é exatamente o mesmo conceito. Imagina quando que eu uso um, quando que eu uso o outro. É isso que eu quero deixar claro para vocês aqui. O snapshot ele vai fazer da pasta inteira, ele não vai recuperar só de uma pasta ou outra. E dependendo do caso, dependendo do tipo de acesso que a pessoa tem ao dado, às vezes nem 100% da pasta foi corrompida, às vezes você quer fazer isso de forma granular. Então a melhor opção nesse caso não vai ser fazer o snapshot, mas sim fazer o rollback. Tá? Cara, mesma coisa, a gente vai selecionar aqui o dia. Não sei, eu vou pegar aqui uma hora randômica aqui, deve ser, sei lá, vou colocar aqui 2 horas da tarde, fechar. Essa opção aqui de desbloquear os arquivos é o seguinte, vou falar bem por cima, assim, bem rápido. Quando 2 arquivos estão sendo abertos no mesmo local, o próprio Windows te informa disso, o próprio Office te informa disso e não deixa você editar. O VBox não. O VBox, ora o dado está na máquina do usuário 1 e tem também o mesmo arquivo na máquina do usuário 2. Então como é que eu faço para o cara que está na máquina dele, trabalhando na máquina dele, não conflitar com o cara que está na outra máquina, trabalhando também os arquivos dele. Então a própria ferramenta se dispõe, né, tem a funcionalidade, tem a feature de quando qualquer usuário abrir um arquivo, uma flagzinha é enviada lá para o servidor e todas as outras pessoas que tentarem abrir esse arquivo não vão conseguir editar ela. Tá? Isso chama-se bloquear o arquivo quando ele está aberto. Então aqui a gente pode desbloquear ele. Tá? Vamos selecionar essa opção aqui e vamos reverter. Beleza, legal. O rollback foi feito. Então, nós temos essas 2 opções. O snapshot para algo mais massivo, algo que sofreu um grande impacto. E o rollback para algo mais granular. Algo que a gente pode trabalhar não só na pasta mãe, mas como também nas filhos. Né? Não só na raiz, como na árvore que vem ali para baixo. Tá? Bom, deixa eu ver aqui. Bom pessoal, então são essas 2 formas, a forma mais massiva, que é a forma do snapshot, e a forma mais granular, que é a forma do rollback, tá? Bom pessoal, é isso aí, eu acho que ficou claro para vocês aí como que a ferramenta trabalha, né, num cenário de desastre, como
quais são as facilidades e as vantagens de você ter uma ferramenta como essa incorporada ao seu ambiente de trabalho. É muito mais fácil, é muito mais simples. Eu acho que assim, é de extrema importância a gente estar falando sobre isso. É muito legal ter a oportunidade de estar falando sobre isso, porque eu trabalho há 4 anos aqui, como eu falei, em projetos. E trabalhando aqui em projetos, eu já tive a oportunidade de ver um cliente sendo salvo de um cenário de desastre desse por causa da ferramenta, por causa do VBox, entendeu? É muito bacana pra gente aqui da Penso saber que, pô, um escritório nosso teve um problema de ransomware, cara, tá tranquilo, a gente tem lá o VBox implementado, e no máximo em 4, 5 horas o cara já tá operando de novo, tá? Peraí, alguma pergunta? Alguém perguntou alguma coisa aí? Sim, temos perguntas aqui. Eu vou ler algumas. Se você conseguir nos ajudar, acredito que sim. Um especialista aqui. Vou tentar. Vamos lá. Uma das perguntas que eu vi aqui é se nós podemos utilizar acentos nos nomes dos arquivos que vão para o VBox. Tá, sim, podemos. Podemos, mas não indicamos, tá? Por quê? Porque assim, pro VBox não é um problema a acentuação, ou para quem é mais técnico, algum tipo específico de charset, tá? Isso não é um problema pro VBox. Mas isso pode ser um problema para as máquinas dos usuários, tá? Vamos dizer que eu tenho um arquivo que vai trabalhar de forma tranquila no Windows, mas quando eu levar isso para o Mac pode ser que a gente tenha algum problema, ou vice-versa. Então assim, a ferramenta em si não tem nenhum problema. Ela não vai sofrer nenhum tipo de bug, ou vai deixar de restaurar, ou deixar de indexar alguma coisa. Não, isso não vai acontecer. Mas a gente indica que isso seja evitado o máximo possível, tá? A mesma coisa para nomes grandes, tá? Nomes grandes, eu já passei por isso também. Às vezes as pessoas colocam os nomes das pastas e dos arquivos muito grandes. Para o VBox isso não é um problema, mas para o Windows é. Passou de 256 bits, o Windows já não consegue mais ler. Talvez as novas versões do Windows 10, se tiver no último update, e você tiver um cara de TI que possa mexer nos registros da sua máquina, sim, a gente consegue fazer isso funcionar. Mas de forma nativa, isso é um problema. Mas repito, não é um problema para o VBox, é um problema para os usuários que vão sofrer, que vão tentar abrir o arquivo e não vai conseguir. Vai receber uma mensagem que o nome do arquivo é muito grande, ou então ele não conseguiu encontrar o arquivo porque, por exemplo, o acento gerou um problema para o sistema operacional. Ok. Uma outra pergunta que a gente recebeu aqui foi a respeito do backup padrão do VBox. A gente costuma falar que ele é feito um arquivo dura até 30 dias no nosso sistema. Se a gente consegue alterar isso daí. Tá. Sim, consegue. Isso é uma trava comercial. Isso é negociável. E para a ferramenta a gente consegue colocar números infinitos de dia. Obviamente isso vai consumindo da sua cota. Então é muito importante a gente também ter um respaldo de algum gerente de TI ou de alguém de TI para alertar sobre isso. Porque assim, as pessoas que estão nos ouvindo, elas podem pensar assim, putz, legal, vou fazer o seguinte, cara, eu vou colocar a retenção de 1 ano. Cara, só que os arquivos eles mudam muito, eles são diariamente alterados, excluídos e tudo mais. Então, você vai começar a gerar uma quantidade de lixo muito grande na sua própria organização. Fora que espaço na nuvem custa. Então, a gente não precisa ter 300 dias de retenção. Obviamente que se isso tiver necessidade, isso é passível de ser feito. Mas, respondendo a sua pergunta, não é um problema. 30 dias é o nosso default, é o nosso padrão. Mas isso pode ser negociável e a ferramenta trabalha de boa com a quantidade de dias necessários. Perfeito. Guerreiro, muito obrigado pela participação. Valeu, cara. Obrigado a você. Aproveitando, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes nessa semana, acompanharam todas as nossas apresentações, tiraram suas dúvidas. Sei também que tem muitas dúvidas que surgiram que a gente não conseguiu tirar a tempo, mas fiquem tranquilos que durante a próxima semana vamos entrar em contato, onde ajudar vocês no que for preciso. Muito obrigado novamente e nos vemos agora na nossa próxima semana de webinars. Um abraço. Valeu, pessoal. Abraço.